Bom dia, Homens da Palavra no Ar, dia 10 de julho. Estou aqui com a minha Bíblia aberta já em Provérbios, no capítulo 10. E logo nos dois primeiros versículos nós vemos aqui Deus falando para nós o seguinte. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho tolo é a tristeza de sua mãe. O que nós vemos desse texto é que sempre que um homem tem sabedoria, ou seja, sempre que um homem teme a Deus, teme a sua palavra, é piedoso, é justo, é santo, ele dá e traz e proporciona alegria a todos que estão à sua volta. Primeiramente, aqueles que estão mais próximos, e aqui no caso é falado do pai e da mãe, mas é um exemplo de todos aqueles que estão à volta de um homem e, logicamente, aqueles que têm laços mais íntimos, como pai e mãe, e podemos colocar aqui esposas e filhos também, para aqueles que já saíram da casa do seu pai e da sua mãe. Lembrando que o livro de Provérbios é um livro que fala a meninos, tá? A jovens. Era o livro utilizado para que jovens se tornassem homens, para que meninos amadurecessem e fossem homens sábios. Então sempre o conselho é o pai e a mãe falando, para que esse menino atente para o amor do seu pai, para o amor da sua mãe, para o cuidado que o seu pai e a sua mãe têm para com ele, para que o seu coração se enterneça e ele obedeça a partir desse amor, percebendo que o pai e a mãe o amam. E isso é um lembrete do Evangelho. Isso é o espírito do Evangelho, ou seja, obedecer por causa do amor do pai. Aqui a mãe, ela figura os atributos e a glória de Deus também. A Bíblia fala que Deus é fiel, é leal como uma mãe. A Bíblia diz que uma mãe não pode se esquecer do filho que amamenta. Mas ainda que essa mãe se esquecesse, o Senhor, todavia, jamais nos esqueceria. Então, a maternidade, eu já disse isso aqui, se você for em um presídio, você vai ver ali 90 e tal por cento são mães que estão visitando ali os homens que estão presos. Né? A maternidade, ela revela, ela manifesta a glória de Deus, o atributo glorioso da ternura, da lealdade, do sacrifício e tantos outros que a maternidade representa, que a glória de Deus está na maternidade. Então aqui sempre que a mãe é colocada como motivo para o qual nós devemos obedecer, justamente traz esse espírito do evangelho para o qual nós devemos enternecer o nosso coração mediante esse amor, essa bondade, essa ternura, essa doçura da parte de Deus para conosco. E também assim o Pai que nos protege, o Pai que provê tudo para nós, o Pai que nos ama, o Pai que acima de tudo deseja que nós nos tornemos também homens bons, homens justos, homens sábios. O Pai que proporciona para que nós venhamos a ser a melhor versão de nós mesmos, para que nós venhamos atingir todo o nosso potencial masculino. Então aqui temos o pai, temos a mãe, mas nós aprendemos desse princípio que todo homem sábio, todo homem justo, piedoso, santo, ele proporciona alegria não só para o pai e para a mãe, mas ele proporciona alegria e felicidade para todos os que estão à sua volta, repito, a começar pelos de mais perto e se estendendo isso aos círculos mais distantes. Aqui, para nós que somos casados, nós podemos pensar, sim, claro, no pai e na mãe, mas nós devemos pensar naqueles que hoje estão mais próximos de nós, que são nossas esposas e nossos filhos. Depois disso, a igreja, os nossos amigos e depois disso, aqueles que trabalham conosco, aqueles que são nossos vizinhos, que nós nos deparamos e cruzamos na cidade onde vivemos. Então, sempre o homem justo, o homem sábio, o homem piedoso, o homem temente a Deus, ele vai proporcionar e vai ser uma fonte de alegria e felicidade para as pessoas à sua volta, conquanto o homem tolo é uma tristeza, ou seja, o homem tolo, ele traz tristeza, ele traz morte, ele traz pesar, ele traz mágoas, feridas, decepções, e é assim que vai ser a nossa vida. E você hoje, homem, tem que decidir se você quer ser uma fonte de amor, de alegria e de paz, ou se você vai ser uma fonte de tristeza, de dor e de sofrimento, tá? Então fica aqui o recado para você no vídeo dessa manhã,
para que você pare, para que você pense, porque todas as suas atitudes, toda a sua vida vai reverberar, vai afetar, vai tocar todos aqueles que estão à sua volta. Nós temos grandes exemplos aqui de homens que foram justos, santos e bons por causa do Espírito de Deus, justo, santo e bom, do Deus justo, santo e bom, e por isso seus filhos receberam de justiça, de bondade e de santidade, suas esposas receberam de justiça, de bondade e de santidade, suas igrejas recebem de justiça, bondade e santidade, o mundo onde eles vivem recebe essa justiça, essa bondade, essa santidade. Porém, vemos também grandes exemplos, terríveis exemplos de homens que são ímpios, injustos e maus, e seus filhos sofrem com a sua maldade, com a sua injustiça, tá? Com a sua impiedade, suas esposas sofrem com a sua impiedade, com a sua injustiça, com a sua maldade, suas igrejas sofrem também com a sua impiedade, a injustiça e a maldade, e o mundo sofre com a impiedade, a injustiça e a maldade. Então nós devemos escolher se nós queremos ser fonte de bondade, de justiça, de santidade, de alegria, de felicidade para todos os que estão à nossa volta. E não existe essa de que eu peco sozinho, é eu e Deus, só eu que sei, eu não estou fazendo mal para ninguém. O simples fato de nós não fazermos o bem, isso já mata, tá? A falta de amor mata. É por isso que se você conversar com qualquer psicólogo, psiquiatra e perguntar a ele qual é o efeito da falta do amor paterno a um filho, e você pode pensar na sua própria vida, qual foi o efeito da falta de amor do seu pai a você que isso lhe trouxe, tá? Não é preciso que um pai faça mal, vá lá e violente, bata. É apenas preciso que ele não ame. E isso já traz ferida suficiente para que a gente leve toda a vida. A falta de amor mata. Tanto é que o mandamento é amar. E a falta do amor é chamado na Bíblia de pecado. É por isso que Tiago 4,17 vai dizer que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Ou seja, pecado é não amar. Então, nós precisamos entender isso, que toda a nossa falta de amor afeta essa nossa omissão. Existem pecados de comissão, ir contra o mandamento de Deus, e existem os pecados de omissão, não amar, não fazer aquilo que nós sabemos que devemos fazer. E o simples fato de sermos omissos, isso já traz morte, destruição, sofrimento, dor, tragédia, decepção. E você precisa decidir que tipo de homem você quer ser. Aquele que traz alegria à sua casa, aquele que traz alegria à sua igreja, à sua cidade, aquele que traz felicidade, ou aquele que vai trazer morte, destruição e dor. Deus nos chama para uma vida de alegria e Deus nos chama para uma vida de manifestação, de provisão, de felicidade, de bondade, de justiça, de amor. E é para essa vida que Jesus hoje chama você, chama a mim, e é esse o conselho, o recado, o meu desejo, a minha oração também para você nesse dia. Então, que você se levante, que você seja uma fonte de bondade, de amor e de paz para todos que estão à sua volta. Um forte abraço, em nome de Jesus, e até amanhã.